a alta dos combustíveis? Eu já quero começar esse assunto importantíssimo ouvindo a Mônica, né, que ora usa carro, mas ora usa transporte público, e o transporte também foi afetado aí com uma alta absurda no preço do óleo diesel nas distribuidoras. Emanuel, na verdade, é mais uma forma que a gente está sentindo no bolso, né? O brasileiro não para de sentir o tempo todo no bolso. Seja quem anda de carro, seja quem anda de caminhão, seja quem anda de ônibus, enfim. A todo momento a gente está sentindo a alta dos preços, não só em relação ao combustível, que agora é o assunto do momento, porque falha memória, inclusive, estava até vendo, Emanuel, hoje, que em relação a que hoje, em 2022, a gente está se equiparando a 2014 em relação às emendas constitucionais que estão sendo feitas para regular o preço do combustível em relação a 2018. Então, a gente está ainda na metade do ano e é algo realmente de se assustar. E vai ser um grande desafio para o presidente Bolsonaro para tentar, de alguma forma, se sair dessa, tentar regulamentar, porque é algo bem difícil. A grande verdade é que a população está cada dia mais sufocada com a alta dos combustíveis. Chegou num limite que ninguém aguenta mais. O Congresso fez um movimento para redução do ICMS para fixar todos os estados com um teto de 18%. 17 a 18%. Né? Então, esse foi um sinal que o Congresso deu para tentar amenizar essa situação que está cada dia mais catastrófica no bolso do contribuinte, né? Então, tivemos muitos governadores reclamando porque iria afetar na arrecadação e começou uma choradeira. Mas só que assim, os governadores eles têm que entender que nós, brasileiros, precisamos de menos impostos. E eles têm que encontrar estratégias arrecadatórias para se fazer mais com menos e diminuir impostos e aumentar a arrecadação. A população já não aguenta mais ser esmagada, de um lado, pela alta inflação e de outro, pela carga tributária altíssima. Samuel, e você o que acha? Porque o presidente Bolsonaro tem o argumento de que o problema é da Petrobras, mas vamos lá, o governo federal é o acionista majoritário da Petrobras. Essa bolada do lucro que vai para quem compra as ações da Petrobras. Na conta hoje, inclusive dos acionistas, 42 bilhões foram distribuídos. Então, se você vê o seguinte, né, uma parte dessa bolada toda dos lucros da Petrobras vai para o caixa do governo. Eu queria saber se é irresponsabilidade do presidente ou não terceirizar a responsabilidade à Petrobras, sendo que o governo é o acionista majoritário. Olha, para a gente iniciar esse debate, a questão da CPI, que a gente vem discutindo e vem amplamente sendo colocado na mídia nacional, não passa mais de um fogo de palha. Essa é a verdade. O governo abrir uma CPI contra às ele vésperas de uma eleição vai ser um tiro no pé pro governo. E também isso vai ter reverberações aí que a gente nem sabe onde vai, inclusive dentro do mercado financeiro, Uhum. Que hoje, como eu falei, foi distribuído aí 42 bilhões aos acionistas. Mas as ações da Petrobras caíram no dia de hoje. Show de bola. Show para quem compra. Muito bom, porque as ações vão subir novamente. Assim como aconteceu no governo da Dilma, onde teve foi a pior coisa que aconteceu com a Petrobras nos últimos anos, nessa questão de impacto financeiro dentro da empresa, onde muita gente, muitos acionistas ganharam dinheiro, o governo também ganhou dinheiro, mas não faz o rebote para manter essa travar, eu quero falar travar essa questão dos combustíveis como fez com a Dilma, só que agora não adianta mais como fez naquela época, porque a gente viu que o resultado foi muito grave na economia do Brasil. Um exemplo que foi os 100 bilhões de prejuízo que teve a Petrobras aí em 2014, 2015, 2016, que o que eles faziam? Eles botavam super investimentos para travar essa questão do aumento dos combustíveis, congelando os preços, né, e visando frear a inflação. Então, isso é um cenário bem complicado. A gente tem 4 opções aí que vêm sendo discutidas também, que é a questão da
alteração da política de preços, que como a Mônica falou ali, já teve algumas emendas, mas agora a política de preços, quem decide é a diretoria da Petrobras, então é muito complicado, isso está sendo debatido, né? A alteração da política de preços, subsidiar, como colocou aqui no teu comentário de manhã, essa questão de criar um fundo, né, amortizador, para que esse preço ele fique estabilizado e não ocorra esses aumentos sucessivos, né? Ou taxar a importação, ou taxar o imposto de renda. Como faz a questão da Inglaterra, onde a gente tem um mercado de liberalismo econômico, né? Taxa as petrolíferas no imposto de renda. Alguma coisa tem que ser feita. Com certeza. Alguma coisa tem que ser feita. Mas não depende só do governo. Depende da política também de preços e dos acionistas. Os 11 ministros do TSF, do STF... São os 11 diretores lá que decidem a política de preços para o país inteiro. Fafá, e aí, o que você acha de toda essa situação, né, do aumento dos combustíveis que, sem sombra de dúvidas, prejudica o país, isso é fato. Mas há saídas? Olha, Emanuel, é importante a gente destacar que o petróleo no Brasil e no mundo é motivo de debate e discussão que movimenta a sociedade e a economia, né? É a partir do petróleo, né, que é um alvo interessante, é um ponto, né, de intenso debate para qualquer país do mundo, e no Brasil não é diferente, né? Há pessoas como eu que acreditam que a Petrobras deve servir ao povo brasileiro, né, e que tudo aquilo que é produzido pela Petrobras, inclusive impulsionar o desenvolvimento de tecnologia no país, né, através do desenvolvimento do petróleo, investimento em engenharia, investimento das nossas plataformas de petróleo e toda a cadeia que depende disso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto é que essa política que a gente tem hoje, implementada na Petrobras, ela foi através do governo Michel Temer, que colocou o método de paridade com o mercado externo. É por isso que a nossa gasolina hoje está sendo regulada pelo dólar, mesmo a gente ganhando em real. É por isso que o preço da gasolina está tão alto, né? Agora, eu acredito que essa manobra do Bolsonaro de abrir CPI, de tentar dizer que a Petrobras, né, está sendo traiçoeira, enfim, entre outras declarações, é uma medida para tentar se desvincular a presidência dele, a gestão dele a esse aumento da gasolina. Porque quando as pessoas vão abastecer no posto, elas associam diretamente ao presidente. E, óbvio, no caso da Petrobras faz sentido, porque é o presidente que indica quem vai ser presidente da Petrobras, é quem indica quem vai fazer parte do conselho da empresa. Então, é importante a gente destacar que o Bolsonaro ele já fez a medida de redução do ICMS, né, através do que foi passado no Congresso Nacional nas semanas passadas, né? E em seguida teve aumento do preço da gasolina, o que coloca por terra o que os próprios governadores já estavam dizendo para ele, que não ia adiantar de muita coisa. Eu acredito que, assim, claro, eu sou contra o Bolsonaro, eu sou fora Bolsonaro, mas politicamente... Isso era uma novidade aqui. Eu quero destacar que é o seguinte, mesmo sendo contra o Bolsonaro, eu acho que essa manobra que ele fez política não é uma manobra inteligente, porque ele comprou briga com os governadores diante de um momento muito próximo da eleição, né? Podendo, inclusive, perder aliados nos estados. Mas é que não há nada de novo, né? E também agora com a CPI, ele, na verdade, ele vai investigar os próprios presidentes que ele indicou. Não faz sentido. Para mim, é uma atitude desesperada. Vamos lá. O Juca tinha pedido aqui a palavra. Não, eu ia fazer até uma pontuação que a Fafá acabou fazendo, que me causa estranheza. O Bolsonaro queria abrir uma CPI nessas questões da Petrobras. Porque se a gente analisar a Petrobras, todos sabem que é uma estatal. Sendo uma estatal, existe uma interferência política na indicação de muitos dos cargos, desde diretores até o presidente. Então ele queria estar investigando o próprio governo. É que assim, a Petrobras teve 10 presidentes em 20 anos. Nos últimos 7 anos, 6 presidentes, e o último durou 2 meses. Sim. Pediu o chapéu agora. Pediu demissão agora, hoje. E esse é um Renúncia. problema. Que teve a renúncia do José Mauro Coelho, que foi o que saiu hoje, né? E o presidente indicou o Caio Paz de Andrade, que tá aí sobre checagem, mas as checagens prévias já dão conta que ele não tem os requisitos mínimos para assumir o cargo. Esse troca-troca também cria uma política de instabilidade muito grande para qualquer tipo de ação. De investidores, inclusive. Claro, E principalmente é interessante que o ouvinte também... Mercado, né? Que o ouvinte faça essa reflexão mas tu quer também. comprar uma ação que vai ser sempre instável?
Mas aí depende do teu objetivo de bolsa de valores, né? Aqui, ó, podemos passar para vocês aqui para a gente poder ir além nessa história das ações da Petrobras, por exemplo, né? Deixa eu abrir meu aplicativo de investimentos aqui nesse exato instante, só para a gente ter, não tem nada investido lá, né? Tá até pedindo para eu fazer um depósito aqui, não tem absolutamente nada, mas eu quero ver quanto é que tá a ação da Petrobras nesse momento, né? Você pega os que aparecem em primeiro lugar, são os mais vendidos aqui, né? Então, no caso, primeiríssimo é a Eletrobras, que vai ser privatizada. A Petrobras está com... A Petrobras 4, 27,70. Agora alta de 1,5%. Isso representa o quê? É que depende da ação, na visão de vocês. Tem algumas variações, né? Ok, mas tá em alta agora. Voltou a ter alta as ações da Petrobras, mesmo diante dessa repercussão negativa. O mercado financeiro está respondendo positivamente por conta do presidente interino, que vem de dentro da Petrobras. Essa é a verdade. Por isso que as ações estão subindo. Mas aí eu quero jogar para vocês, porque realmente é algo que a gente precisa fazer uma análise. Vamos fazer uma análise rápida, 30 segundos para cada um. Indicou um presidente que vem de dentro da Petrobras, é um presidente técnico. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Uma pessoa técnica. Mas técnico e político às vezes não dá muito certo, né? Porque a gente tem aí vários exemplos e até muito próximos aqui de que o ser muito técnico prejudica o ser político. E você, político... E o ser muito político também prejudica o... Também. Mas a política, ela faz parte, né? E nós estamos aqui para falar da política em si também. Eu queria entender se na visão de vocês prejudica indicar alguém técnico e de repente, daqui a pouquinho, alguém técnico vai chegar lá na mesa dele, vai ter que aumentar de novo. Aí quer dizer, vai demitir alguém técnico também? Os dois têm que andar junto, né, Emanuel? Não tem como sair muito disso. Inclusive, porque assim, como tu mesmo citou, a gente tem exemplos próximos em relação a isso. Então, se a pessoa é técnica, ela tem que ter a articulação política necessária e suficiente para dar a cara a tapa, para estar discutindo, debatendo, e mais do que isso, eu acredito que muito do que a gente está vendo hoje no nosso país em relação à Petrobras, ao sistema todo de combustíveis, é porque a gente não faz um debate amplo sobre isso. Porque o Bolsonaro, que é o nosso presidente hoje do país, simplesmente ele joga a toalha para os governadores. A gente viu isso na pandemia, a gente tá vendo isso agora de novo. E agora tá jogando pra CPI. Tá jogando pra CPI porque, assim, e inclusive, respondendo os colegas que falaram que é um tiro do pé, na verdade ele tá jogando com o público dele, o público bolsonarista, que acredita que ele tá querendo trazer alguma coisa, um grande esquema de corrupção, só que não consegue, daí é a reflexão que eu queria deixar pro ouvinte. E aí, se a gente parar pra pensar, dentro da Petrobras, que é uma estatal, quem manda é o presidente também. Tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem, ele faz uma reflexão bem interessante aqui sobre essa questão dos combustíveis, e aliás, você pode mandar sua mensagem no 988 37 1033, é o WhatsApp aqui da Jovem Pan News, 988 37 1033. Aqui a Bernadette Quadros está acompanhando o programa aqui, embora às vezes conturbado, mas só às vezes, ela diz aqui, mas os assuntos acabam por provocar exatamente isso, né? O ouvinte aqui faz uma reflexão e eu queria colocar para vocês aqui no nosso WhatsApp da Jovem Pan News, vamos ouvir. Boa tarde, com relação ao assunto Petrobras, com certeza o Brasil está enfrentando um problema muito sério. Agora, dizer que o presidente Bolsonaro está tomando ações certas ou incertas, incorretas, uma coisa é fato, ele não pode mexer nos preços da Petrobras e não está mexendo. Se ele baixou o ICMS, ele já tinha zerado o imposto federal em cima dos combustíveis. Então, ele está fazendo de tudo, inclusive ver se sensibiliza os governadores que não se sensibilizaram, que foram até Brasília, no Senado Federal, tentar desmantelar este tabelamento de ICMS, que eu acho bastante correto, né? Então, assim, não existe uma fórmula mágica. O mundo inteiro está enfrentando essa inflação nos combustíveis. Não que a gente tenha que se conformar com isso, mas o presidente é um inconformado com esse aumento absurdo. Haja vista o lucro da Petrobras estar 3 vezes acima do lucro da maior petroleira mundial. Ou seja, a Petrobras, com essa paridade em dólar, de fato, ela está além das possibilidades brasileiras de arcar com os custos do combustível. Agora vamos ver o que pode ser feito com essa CPI. Pode ser que existam várias
coisas enigmáticas dentro da empresa que viabilizam esses valores aí. O que ele está pedindo é uma sensibilidade da empresa nesse momento. Valeu, meu querido. Obrigado aí pela participação. Tem mais um ouvinte aqui participando também. Vamos, já que estamos aqui na vez e na voz dos ouvintes, vamos aproveitar esse momento aqui para ouvir o ouvinte da Jovem Pan News sobre essa questão do preço dos combustíveis que tá pegando aí pra valer no bolso de todo mundo. Vamos ouvir aí. Oi, Manuel. Boa tarde. É de São José, tudo bem? Emanuel, olha, eu tô acompanhando a fala aí do pessoal da bancada. Hoje saiu uma matéria na Gazeta do Povo falando sobre a influência de alguns diretores e conselheiros da Petrobras na atual gestão junto com a OPEP. Existem vínculos familiares. Então, o que está acontecendo é um lobby, né, na administração da Petrobras, junto com o PEP. E a outra questão é a questão também de indícios de privilégios, né, dentro da corporação. Não é à toa que o ministro do STF, Mendonça, questionou a Petrobras, deu um prazo de 5 dias para que eles apresentassem de forma bem pontual a questão da ação social que a Petrobras tem que ter junto à sociedade. E se ele fez isso, é porque tem indícios desses atos não estar sendo cumpridos, né, na regra da lei. Então o assunto vai muito mais abaixo, muito mais a fundo do que somente política. E o Bolsonaro não é bobo. Se ele está colocando a mão nessa cumbuca é porque coisa tem. Isso eu tenho certeza. Um abraço, Manuel. Valeu, obrigado pela participação aí, ouvinte Edson de São José. E aqui tem mais uma participação do ouvinte aqui no 988-37-1033, é o WhatsApp da Jovem Pan News. Deixa eu ver, cadê aqui, ó. Os fora Bolsonaro não acham nada inteligente que este governo faz, mas não conseguem achar uma solução para explicar o que o governo passado fez. Hipocrisia. A culpa sempre vai ser do presidente Bolsonaro e não do presidente passado que afundou a petrolífera. É o Diogo Albuquerque, aqui no nosso WhatsApp 988-37-1033. Vamos lá, vamos jogar aqui de novo para os nossos debatedores. Falta criar alguma política pública na visão de vocês para tentar resolver esse problema? Porque vamos lá, voltar ao que era antes, acho muito difícil mudar a política de preços de combustíveis que hoje está dolarizada. Estou falando isso pela minha visão aqui especificamente, que acompanho essa conversação aí já faz tempo, né? Voltar ao que era antes, no que era no governo do PT, no governo da Dilma, no governo do Lula, onde o petróleo não era dolarizado, a Petrobras não seguia o Brent, né, que é o preço do barril do petróleo dolarizado. Eu acho bastante difícil que isso de fato aconteça. Mas eu vejo que falta ali uma política pública do governo em si para poder criar um fundo, como eu falei de manhã mais cedo, para estabilizar os combustíveis. Pega uma parte do lucro da Petrobras, que entra no caixa do governo federal, cria esse fundo e a partir do momento que há uma alta nos combustíveis, você utiliza daquele fundo para poder ressarcir, né, digamos assim, os vários donos da Petrobras, né, aquelas pessoas que têm ações, que são investidores da Petrobras. Para a gente finalizar esse assunto, o que vocês acham? Vamos começar então pela Mônica, lá na ponta. Manuel, na verdade é o que eu já tinha falado, assim, a gente precisa de um debate amplo sobre isso, não adianta a gente ficar só jogando, né, enquanto o chefe do Poder Executivo maior, que é o presidente Bolsonaro, ficar jogando isso pros governadores, a gente sempre vai continuar com os mesmos debates rasos e que não levam a lugar nenhum. A gente precisa, de fato, política pública, ela não é simples, ela não é fácil, ela é muito complexa para mudar toda uma estrutura de um país gigantesco que é o Brasil. Então a gente precisa cada vez mais de debates coerentes, com técnica, com pessoas responsáveis que trabalham política de preço, economia, combustíveis, e aí, de fato, sim, estudar uma política pública para ser colocada no que a gente tem hoje, nos moldes de 2022, levando em conta todas as outras questões que entram dentro do nosso país, que a gente sabe muito bem, em pós-pandemia, e mudar isso. Juca. Eu queria só fazer um adendozinho ali naquela questão da indicação de um cara técnico e não político. A gente tem que pensar que a Petrobras, ela é uma empresa.
pública, mas uma empresa. Então o presidente que está lá, ele tem que ser realmente muito técnico e conhecer profundamente as raízes da empresa. Ele não está lá para fazer política, ele está lá para administrar uma empresa. Agora, quando se fala de um presidente, de um governador, de outros cargos políticos, aí eu concordo que nós precisamos de políticos, mas políticos tecnicamente qualificados. Agora, voltando ali na pauta, nós precisamos sim fazer um amplo debate, como falou a Mônica, porque é uma questão que está sufocando a população. A gente pega naquela crise do real que teve, quando foi instituído o Plano Real, foi-se feito uma verdadeira força-tarefa, se convocando pessoas extremamente qualificadas para o Ministério da Economia para solucionar um dos maiores problemas que eram causados no Brasil na época. E a gente conseguiu ter um resultado muito bom, com pessoas tecnicamente qualificadas para elaborarem essa política pública para resolver esse déficit que a gente tem no Brasil hoje. Vamos aqui para agora o Samuel. Bom, eu acredito que um dos erros, claro, o governo não é totalmente culpado nisso, a gente também não pode condenar só um lado, é um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, assim como a política de preços ditada ali pelos conselheiros, a gente já vê que não corresponde à realidade, porque o poder de compra do Brasil cai e a gente não consegue mais viver com R$ 2.500, nós temos que também fazer esse equilíbrio e não também só condenar o governo, né? E acredito que uma das soluções para o mercado reagir positivamente, que o governo Bolsonaro não fez isso, e foi um erro muito grande do Paulo Guedes nessa condução junto com o Bolsonaro, foi a questão das privatizações. Ninguém levou isso para frente e isso o mercado reagiria super bem. Mas daí a Fafá vai aqui defender do meu lado, a gente tem que defender a empresa que é pública, o patrimônio que é público, o petróleo que é brasileiro, mas abrindo a concorrência pro nosso mercado aqui, a gente vai ter uma competição de preços muito maior. Tem uma outra Petrobras, esse é o que tu defende. Não só outra, mas não, várias. Para que o preço seja competitivo e que a gente tenha essa opção de escolha, porque hoje a gente não tem. É um monopólio de fato e de direito. E a gente precisa quebrar esse monopólio de fato e de direito para que a gente consiga ter preços mais acessíveis e não depender só de um lado. Pra gente fechar, Fafá, o que você nos diz? Eu acredito que a Petrobras, ela é a Petrobras, ela é o bem maior do povo brasileiro. O que quer falar? Obrigada. A Petrobras, ela é o bem maior do povo brasileiro. E eu acredito que as pessoas tinham que se identificar mais com a Petrobras e assumir mais a Petrobras como um passaporte para o futuro. Quando eu era do movimento estudantil, foi descoberto o pré-sal. E nós, do movimento estudantil, através da UNE, pautávamos os royalties do petróleo, os 100% dos royalties do petróleo para a educação. Conseguimos aprovar no Congresso Nacional 75% dos royalties do petróleo para a educação e o restante para a saúde, sendo direcionado para o SUS. Isso seria o passaporte para o futuro real, oficial, porque seria um montante de recursos financeiros destinados para o povo brasileiro. E daí entra naquela pontuação que o ouvinte fez. Qual que é a razão social da Petrobras? Aí seria a razão social da Petrobras, porque a gente ia ver todo o lucro produzido dentro da empresa estatal voltando para o Estado. Fora isso, todo o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Se vocês forem perceber, tem vários cursos que foram abertos no último período de engenharia do petróleo. Por quê? Porque com o pré-sal, nós teríamos que ter todo um suporte técnico, nacional, tecnológico, para que a nossa tecnologia aqui pudesse dar suporte para essa riqueza natural, para ter retorno social também. Então, por que a gente não vê isso? Porque quando Michel Temer assumiu depois do golpe institucional da presidenta Dilma, a primeira coisa que ele fez foi desmobilizar a política dentro da Petrobras. Inclusive, os royalties do petróleo que iriam para a saúde e para a educação não vão mais. Então, eu queria dizer para o ouvinte que acompanhar o petróleo é nosso, essa história política do nosso país que se mistura com a nossa história de desenvolvimento é super importante para a gente saber onde a gente quer chegar. E o Bolsonaro, para mim, hoje lava as mãos e não assume a responsabilidade dele de conduzir a política da Petrobras e de orientar um bom presidente para a Petrobras. Muito bem. 4h34.